para alimentos, para não sei o quê, aí aparece como se o MST recebesse dinheiro público. Nós desafiamos alguém provar que o MST, como movimento de massa, recebe dinheiro público. Aí nós pagamos a conta por essa... Sim, mas o senhor pessoalmente tem que se deslocar. O senhor se dedica ao seu movimento, tá claro, certo? o senhor deve receber. O senhor não recebe alguma coisa do MST para viver? Recebo. Como é que o senhor vive? O senhor tem casa, o senhor tem família, o senhor tem que... Agora, a tomar atividade vinho do de vez MST, em quando. o assentamento para o MST é fita de chegada ou um tiro de partida? Porque parece que a infraestrutura inexistente nos assentamentos exigiria, num cálculo assim meio rasteiro do INCRA, 12 bilhões de reais para resolver os assentados. É com verdade, energia, há um passivo de transporte. Infraestrutura nos assentamentos muito grande. Agora, nós não gostamos de ficar quantificando dessa maneira. Não precisa transformar um assentamento num paraíso, onde tudo seja bonitinho, cheio de obra pública. Basta o fundamental, escola, luz elétrica e o principal que eles não fazem, que é uma agroindústria. Porque daí a agroindústria gera renda e paga o investimento. Não? Então, o que nós estamos mais preocupados é discutir um outro modelo de assentamento, do que simplesmente ficar dizendo, não, o governo tem que botar asfalto, tem que... Isso aí é... Qual outro modelo? Qual outro modelo? Um modelo inovador? É esse modelo que eu estou te dizendo. Ah, esse aí. De que já está sendo você implantado. tem que distribuir terra, mas ao mesmo tempo combinar com a agroindústria e combinar com a educação. Essa é a fórmula que pode tirar o assentado da pobreza. Só entregar, botar ele em cima da terra, não resolve problema nenhum. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta daqui a pouco com um dos coordenadores nacionais do MST, que é, na verdade, o guru do movimento, João Pedro Stedley. Agora me inventaram mais... Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que hoje recebe o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley. Mas antes nós vamos ver a opinião do sociólogo e professor de políticas públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Emir Sader. O Brasil não teve reforma agrária nunca. Então não tem autossuficiência alimentar, não tem grande produção agrícola, tem aglomerado enorme de gente nas cidades que vem porque não tem forma de sobrevivência no campo. Então é uma questão que abrange o modelo de sociedade que a gente tem, que o Brasil nunca resolveu. E eles tem 1 milhão de pessoas assentadas no campo, funcionando, trabalhando, etc. Tal. É muito, mas é pouco para as dimensões do que o Brasil precisa. O Brasil tem o maior território cultivável no mundo e não deveria ter um problema de sem terra, porque tem uma quantidade enorme de terras improdutivas. E a isso se soma terras que não são improdutivas, mas que na verdade têm uma produção que deteriora a terra, que é voltada só para exportação, dá um caráter de agricultura de exportação à economia brasileira, que é negativo. Então se torna uma questão mais grave ainda do que no passado. É um dos movimentos históricos mais importantes do Brasil, que resgatou a organização das pessoas menos protegidas do ponto de vista de direitos. Né? Mesmo a sindicalização getulista não abrangeu o pessoal do campo. Então é um movimento mais recente, mas que resgata não só para a cidadania, para os direitos, para a sobrevivência econômica e, além do mais, para a educação. O MST alfabetizou mais gente no campo do que todos os planos de movimentos de ministérios de educação no Brasil. Então eu acho que é um movimento de promoção de cidadania fundamental. Bom, você deve ter adorado o que o professor me falou, eu não vou pedir para você comentar. Eu queria fazer uma outra pergunta sobre o horizonte do MST. O que o MST quer? Além da terra, além da distribuição de terra, o que mais? Existe nessa perspectiva do MST um regime político? E por falar nisso, qual o regime político que te agrada mais? Dê o exemplo de um líder no poder hoje no mundo que você apoie e goste. Só para a gente saber aonde você quer chegar. Primeiro, já falei antes, o nosso horizonte é que a reforma agrária está bloqueada no Brasil por conta do atual modelo econômico. Nós temos que discutir um outro projeto de desenvolvimento nacional. Se eu fosse o Johnny, dono da Band,
transformaria o canal da Band num palco permanente de debate de temas nacionais, porque a própria imprensa brasileira esconde os problemas nacionais e não quer mais discutir um projeto de desenvolvimento nacional. Então, na economia, o nosso projeto é esse. Não há formas de você resolver o problema dos pobres no Brasil se não mudar o atual modelo. Na política, o que tem aí é uma hipocrisia. Nós precisamos construir um regime político de verdadeira democracia participativa. Nós, junto com outras ONGs, entidades, com as igrejas, com a OAB, estamos discutindo um projeto de reforma política, assessorado pelo nosso grande jurista Fábio Comparato, porque nós precisamos mudar as regras dessa falsa democracia que há no Brasil. Mas que democracia verdadeira há no mundo que te agrade? Não precisa ficar comparando com os outros países. Só como referência. Não. Cada país constrói o seu próprio regime de acordo com a correlação de forças das classes sociais que tem no seu país. É uma besteira ficar se comparando. Não, vocês querem ser igual a Cuba, vocês querem ser igual a Venezuela. Não tem coisa igual uma coisa com a outra. Mas eu posso perguntar o que você acha das Farc, por exemplo? As Farc, elas se desviaram completamente do seu objetivo original, que era denunciar a ditadura que eles tinham se criado. Mas começaram fazendo a reforma, propondo a reforma agrária. Eles queriam mudanças gerais da Colômbia, né, que estava sob ditadura. Não é uma rota parecida com a do MST? Não tem nada que ver. Muita gente conservadora lá no início do MST. Eu me lembro quando eu estava na Encruzilhada Natalina em 81, o então governador, que era imposto pelos militares, o Amaral de Souza, dizia: isso aí é um germe da guerrilha no campo, isso é financiado. Na época, o ditador defenestrado era o Jaruzelski, da Polônia. Ele dizia: isso aí é financiado pelo Partido Comunista Polonês. Se o MST tivesse alguma pretensão de se desviar de rumo, já teria feito isso. Nós já temos 25 anos. O MST é um movimento que luta pela reforma agrária. Nós organizamos os pobres do campo para que eles tenham consciência do seu direito e lutem para ter terra. Agora, só terra não resolve. Precisa combinar com educação e com a agroindústria. O senhor me permite, o senhor é uma pessoa muito presente nos noticiários por conta das invasões e tal, mas o senhor é uma pessoa pouco conhecida. O senhor é casado, tem filhos, como que o senhor se formou politicamente e como o senhor formou a sua consciência política? O senhor estudou no Brasil, estudou fora, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vida pessoal. Eu sou filho de pequenos agricultores lá do Sul, me criei na região do vinho, onde minha família produzia uva, trigo, né? E fui formado na minha juventude pelo trabalho de consciência da Igreja Católica. Por isso que assim que me formei em economia, já no meio da economia... Você se formou no Rio Grande do Sul? Me formei na PUC do Rio Grande do Sul. E já a minha militância sindical começou nos sindicatos de trabalhadores rurais, na região da uva. E eu, como estudava economia, então voltava para casa na minha região e ajudava os agricultores a calcular o custo de produção da uva, para eles brigar por um preço mais justo com as cantinas, que na época estavam chegando as transnacionais, e aumentou a exploração. Depois, através da CPT, né, Comissão Pastoral da Terra. Da Comissão Pastoral da Terra. O senhor é um católico praticante hoje? Não sou tão praticante porque a Igreja Católica também está muito conservadora, né? Mas eu me considero de religião cristã. Né? O senhor chegou a ser um aspirante a clerical? O senhor quis ser padre, um frade? Eu dou graças a Deus porque no ginásio, lá no interior, não tinha ginásio naquela época no interior. Então, quando eu terminei o primário lá no interior da Lagoa Vermelha, minha mãe me botou a estudar no ginásio que era controlado pelos capuchinhos. E dou graças a Deus a isso, porque senão tinha ficado mais ignorante. E também porque fui educado na adolescência por esses princípios do franciscanismo, né, do espírito de sacrifício, de não apego às coisas materiais. Isso eu devo à formação religiosa que os capuchinhos deram. Por sinal, nesse seminário onde eu estudei o ginásio, depois terminou as vocações, né, hoje os capuchinhos doaram esse seminário e nós montamos nesse seminário lá em Veranópolis uma escola técnica que forma professores, forma técnicos